Bom dia, hoje são 18 de outubro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, TRE-PE. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Carlos Chagas, FCC. Veja a questão aí. Temos assim: a concordância está feita corretamente na frase, e aí as opções A, B, C, D, E. A questão é clara. Ela simplesmente quer que você encontre a única opção em que a frase ali, as orações, não contenham erros de língua portuguesa, entendeu? Você vai procurar a opção que traga orações de forma correta, gramaticalmente, sem erro algum. É essa aí a opção que a questão quer. 1 minuto, depois voltarei. Muito bem, então vamos aí resolver a questão. Vamos procurar a única opção que traga as orações sem erro algum de língua portuguesa, corretamente. Vamos lá. Opção A. Divergem as opiniões dos ecologistas a respeito do verdadeiro papel que as comunidades indígenas da Amazônia precisam assumir. Essa opção aí contém erros de língua portuguesa? Contém. Apenas um erro aí de língua portuguesa, na concordância verbal. Veja aí.
divergem as opiniões dos ecologistas a respeito do verdadeiro papel que as comunidades indígenas da Amazônia precisa, veja aqui, precisa no singular. Aqui está o erro de concordância verbal. O verbo acompanha o sujeito. Esse verbo aqui, precisa, está se referindo às comunidades indígenas da Amazônia. Comunidades indígenas da Amazônia. Então veja, comunidades indígenas precisam assumir, aqui seria o plural, precisa no singular, aqui está o erro, aqui é plural, precisam, concordando com comunidades indígenas da Amazônia, certinho? Então aí a opção A não é a opção que a questão quer, a questão quer a opção sem erros de português. Então vamos lá, opção B de bola. É bastante variado os conhecimentos indígenas sobre o uso medicinal de várias plantas da floresta amazônica. Essa opção aqui traz erros de língua portuguesa? Traz concordância verbal, erro. O erro. E o erro está aí no início. Está assim, é bastante variado os conhecimentos indígenas. Então aqui, conhecimentos. Não está no plural, conhecimentos? Ó, é bastante variado os conhecimentos. É não. Aí está no singular, um erro. Aí seria são, não é isso? Por quê? Porque conhecimentos está no plural. Conhecimentos são e não conhecimentos é. Então o correto aí seria são bastante variados, também no plural, bastante no singular, variados no plural, conhecimentos variados e não conhecimentos variado. Então variado aí, outro erro de língua portuguesa, esse adjetivo aí concorda com o substantivo. Substantivo, temos aí conhecimentos, então variados também no plural, o correto. Então o correto aí seria são bastante variados os conhecimentos indígenas sobre o uso medicinal de várias plantas da floresta amazônica. Entendeu aí? São bastante variados os conhecimentos, o correto. Bastante aí, gente, não vai para o plural, continua no singular. São bastante variados. Bastante aí não vai para o plural. Já expliquei isso aqui em vídeo separadamente. Bastante pode ser pronome indefinido, bastante, pronome indefinido, ou pode ser advérbio, entendeu? Ou pode ser advérbio de intensidade. Eu digo assim, Maria está bastante feliz. Bastante aí, Maria está muito feliz. Bastante aí refere-se a um adjetivo, feliz. Então, bastante, quando se refere a um adjetivo, bastante é advérbio. Sendo advérbio, não varia, não vai para o plural, entendeu? Então, bastante pode ser pronome indefinido ou pode ser advérbio. Se for advérbio, fica no singular. Se for pronome indefinido, acompanha o sujeito, a palavra que se refere. Pode ficar no singular ou pode ir para o plural, se for pronome indefinido. Bastante será pronome indefinido quando vem ao lado de um substantivo. Quando eu digo, comprei bastantes laranjas. Laranja é substantivo, e aí no plural, laranjas, substantivo. Bastante se refere a laranjas. Bastantes laranjas. Bastantes carros. Carros é substantivo. Se eu coloco bastante, me referindo a substantivo carros, então bastante é pronome indefinido. Se é pronome indefinido,
ele pode ficar no singular ou no plural, depende do substantivo. Eu digo bastante bolo, bastante bolo. Bastante é pronome indefinido, bastante bolo. Bolo é substantivo. Se bastante se refere a substantivo, então é pronome indefinido. Ele fica de acordo com o substantivo. Bolo no singular, bastante bolo. Bastante, pronome indefinido. Acompanha bolo, substantivo. Quando eu digo bastantes bolos no plural, bastantes no plural, porque é pronome indefinido. Então, bastante, veja bem, se referir a um substantivo, é pronome indefinido. E pode ficar no singular ou plural, depende do substantivo. Substantivo singular, bastante. Substantivo plural, bastantes, porque é pronome indefinido. Agora, quando bastante se refere a um verbo, a um adjetivo ou a um próprio advérbio, aí bastante é advérbio. E aí não muda. O advérbio não muda. Bastante fica sempre no singular. E é o caso aqui. Na opção B, veja, variado é substantivo, variado. E bastante aqui se refere a variado. Então, bastante se refere a um adjetivo aqui. Então, bastante é advérbio. Fica sempre no singular. É por isso que o correto aqui é: são bastante variados. Olha aí, bastante continua no singular, porque é um advérbio, porque se refere a um adjetivo. Viu aí? Então, o correto: são bastante variados os conhecimentos indígenas. Então, aí, erro de língua portuguesa. A opção B não é a opção que a questão quer. Opção C. Grupos ambientalistas do mundo todo considera objetivo prioritário a preservação da floresta amazônica e de seus recursos naturais. Há um erro de língua portuguesa aqui, A, de concordância verbal. O verbo, repito, concorda com um substantivo, com o sujeito. Veja aqui o substantivo, sujeito, grupos. Grupos ambientalistas do mundo todo. Aí vem o verbo, considera. Aqui está o erro, no singular. Aqui é plural, porque esse verbo aqui, considerar, refere-se a grupos ambientalistas do mundo todo. Entendeu? Refere-se a grupos, a ambientalistas, no plural. Então, o correto é: grupos ambientalistas do mundo todo consideram, porque são grupos. Grupos consideram. E aqui está no singular. O erro aí seria plural. Opção D de dado. Deve haver garantias de que os costumes tradicionais indígenas sejam preservados, bem como seu conhecimento prático de medicamentos. Há um erro aqui de língua portuguesa, gente? Na opção D de dado? Não, não há erro aí. A opção D está correta. Então, é a opção que a questão quer. A opção aí, D de dado. Veja, deve haver garantias de que os costumes tradicionais, e aí continua. Um aluno aí, um estudante apressado, ele pode dizer que há erro aqui de língua portuguesa, porque aqui, como a palavra está no plural, garantias, então ele pode entender rapidamente aí, alguma pessoa, que o correto aqui seria devem, concordando com garantias. Devem haver garantias. A pessoa apressadamente pode chegar a essa conclusão, mas aí está o erro. Veja esse verbo haver, gente. Veja o verbo haver, no sentido de existir, que é o caso aí. Entendeu? Então, veja, quando você estiver numa prova qualquer aí, num concurso público qualquer, muito cuidado com o verbo haver. Quando você estiver diante do verbo haver, pare um pouquinho, reflita.
se esse verbo está no sentido de existir. Se ele não estiver no sentido de existir, tudo bem. O verbo ao lado dele deve ficar no plural. Agora, se o verbo haver está no sentido de existir, então, cuidado, porque o verbo auxiliar não pode ir para o plural. Deve ficar sempre no singular. Entendeu? Já fiz vídeos sobre o verbo haver, não é isso? Então veja, o verbo haver aí, na opção D de dado, ele está no sentido de existir. Está no sentido de existir. Veja, deve haver garantias, ou seja, devem existir garantias. Em outras palavras, existem aí, existem garantias. Entendeu? Então o verbo haver aí está no sentido de existir. Se o verbo haver está no sentido de existir, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Como aí nós temos uma locução verbal, dois verbos, não é isso? O verbo deve e o verbo haver, dever e haver, não é isso? Muito bem. Então o verbo haver aí, você vê facilmente que ele é o verbo principal, no sentido de existir. Fica sempre na terceira pessoa do singular. E o que acontece aí nessa locução verbal? Esse verbo haver, no sentido de existir, ele transfere sua impessoalidade para o verbo auxiliar deve, dever. Entendeu? Então deve haver, esse haver no sentido de existir, ele transfere sua impessoalidade, ou seja, o verbo auxiliar deve, dever, deve, fica sempre na terceira pessoa do singular, porque o verbo haver no sentido de existir transferiu para esse verbo auxiliar a impessoalidade dele, entendeu? É por isso que deve haver, deve, fica sempre no singular, pouco importando se a palavra depois vem no plural. Viu aí? Então o correto aí, deve haver garantias, e aí continua. Então a opção D de dado está corretíssima. É a opção que a questão quer. Vejamos agora a opção E. Políticas desenvolvimentistas precisam serem compatíveis com o uso sustentável da floresta amazônica, pois dela dependem, por exemplo, o ciclo das chuvas. Muito bem. Essa opção aí traz dois erros de língua portuguesa, concordância. Vamos ao primeiro. Políticas desenvolvimentistas, está no plural, não é isso? Políticas desenvolvimentistas precisa, aí está, no singular, errado. Seria aí plural, precisam. Políticas desenvolvimentistas precisam, no plural, precisam ser compatíveis. Precisam ser compatíveis com o uso sustentável da floresta amazônica. Então, o primeiro erro aí, o verbo precisa no singular, seria aí plural, porque se refere a políticas desenvolvimentistas, no plural. E aí está no singular. O primeiro erro. O segundo, lá no finalzinho, vamos lá. Políticas desenvolvimentistas precisam ser compatíveis com o uso sustentável da floresta amazônica, pois dela dependem, por exemplo, o ciclo das chuvas. O erro aqui, mais um, o segundo erro. O verbo aqui no plural, dependem. Pois dela dependem, veja aí. Pois dela, ou seja, da floresta amazônica, e aqui está, dependem no plural. Está errado. Por quê? Porque dependem aqui se refere a ciclo, o ciclo das chuvas. Veja aí no texto. Pois dela, da floresta amazônica, depende, por exemplo, o ciclo das chuvas. Ou seja, o ciclo no singular depende da floresta amazônica. Entendeu? Pois dela depende, seria o singular aqui, e não plural como aí está. Pois dela depende, por exemplo, o ciclo.
o ciclo das chuvas depende no singular, e aí está no plural. Resumindo, a única opção correta aí é a opção D de dado, porque ela não traz erro algum de língua portuguesa. Mais um vídeo e muito obrigado.